O encorajador. Eu creio que é muito mais fácil colocar medo nas pessoas do que encorajá-las. Até porque, para encorajarmos alguém, muitas vezes vamos precisar nos envolver num assunto, e isso muitos não querem. O mundo e a maioria das pessoas tem uma maneira muito forte de nos colocar medo. Quem já venceu só diz que é difícil, quem ainda não venceu só fala de covardia e de pessimismo e dos problemas que passaram. E nós, muitas vezes, ficamos no meio dessa artilharia pesada de medo e de confusão sobre o que devemos fazer. É certo que a vida nos proporciona muitos desafios. E seria muito bom encontrarmos alguém que pudesse nos encorajar, nos dizer coisas boas, nos alertar sim, mas dar aquela força que todos precisamos quando estamos para encarar uma dificuldade. Hoje em nossa devocional, nós vamos falar de um homem mais conhecido como Barnabé. Esse foi um apelido que lhe deram devido à sua postura de alguém que consolava, que encorajava e que exortava os outros irmãos em suas caminhadas. Vamos lá? Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional dos personagens bíblicos. Hoje nós vamos falar de Barnabé e o tema da devocional será o encorajador. Vamos ler a Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36 ao 37. Diz assim a palavra do Senhor. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, filho das consolações, encorajador, que era levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Irmãos e irmãs, a história aqui foi a seguinte: Jesus já havia ressuscitado e também tinha ido já para o céu. Agora os seus apóstolos deveriam continuar a grande obra de pregar o evangelho pelo mundo afora. E a igreja começou a crescer de forma assustadora. Bendito seja Deus. Era o evangelho de Cristo sendo pregado e vivido. E isso atraiu milhares e milhares de pessoas que a cada dia se convertiam e colocavam suas vidas diante da presença de Deus. Essa multidão começou a viver uma verdadeira comunhão. Eles se reuniam, partiam o pão, cultuavam a Deus, louvando e engrandecendo o nome do Senhor e se ajudavam mutuamente, a ponto de muitos venderem até o que tinham para repartir com aqueles que não tinham nada. Ninguém passava necessidade. Olha que sonho de comunidade, hein? Não é verdade? Dentre todos esses, apareceu um homem chamado José e com suas atitudes acabou ganhando um codinome ou um apelido que foi Barnabé. E sua história aqui pelo livro de Atos dos Apóstolos é muito linda. Esse apelido de Barnabé queria dizer o seguinte, que ele era filho das consolações ou filho da exortação. Algumas traduções, como a NVI, diz que ele era encorajador, e o era de fato. Barnabé, ele possuía um campo e vendeu esse campo e depositou tudo aos pés dos apóstolos, assim como muitos estavam fazendo para não haver necessidade entre os irmãos e para que os apóstolos pudessem continuar a grande obra de evangelização do mundo. Se continuarmos a ler o livro de Atos, vamos perceber que Barnabé foi realmente esse homem encorajador, alguém que consolava e que edificava as pessoas. Foi ele quem trouxe o apóstolo Paulo do anonimato para perto dos outros apóstolos e deu a Paulo a oportunidade de pregar em sua comunidade, pregar a palavra para o povo de Deus. Barnabé era um visionário, era uma bênção para a comunidade e para todos aqueles que estavam ao seu redor. Com isso, eu e você podemos aprender a encorajar as pessoas, a consolar, a exortar os filhos de Deus para que consigam alcançar seus objetivos, seus sonhos e a realizarem o chamado de Deus para as suas vidas.
Nós sabemos que não é fácil iniciar os caminhos, sabemos o quanto é difícil fazer as coisas sozinhos, ainda mais quando encontramos obstáculos e resistências. Nós precisamos de pessoas para nos ajudar. Quem é que conseguiu chegar onde chegou sem ajuda? Por isso, eu digo que nós precisamos também ajudar, encorajar e fortalecer os mais novos na fé. E não somente nas questões religiosas ou da igreja, mas no nosso trabalho, na nossa comunidade, dentro da nossa própria família mesmo. Se olharmos atentamente, vamos ver muitas pessoas desistindo de tudo, parando no meio do caminho por conta de medo e de pavor, sendo que nós podemos ajudar, mesmo com uma palavra, com uma ajuda, com o estender de nossas mãos e com a nossa fé e principalmente com a nossa oração. Por amor, nós devemos encorajar, devemos consolar os que erram e falham, devemos motivar a todos para não pararem no meio da caminhada. Temos paz com Deus e sabemos em quem temos crido. Por isso, nós somos chamados a motivarmos, a encorajarmos, porque pessimistas, olha, tem aos montes. Gente para atrapalhar é o que não falta. Então, vamos fazer a diferença e ajudar os que estão ao nosso redor. Amém? Até porque, de repente, somos nós que vamos precisar mais tarde desse encorajamento também. Vamos lá então, vamos levantar um exército de Barnabés, vamos encorajar, vamos motivar, vamos ajudar, vamos consolar, vamos ensinar o melhor caminho para os filhos de Deus, e isso tudo para a glória, honra e louvor do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor, e se você não é, que você passe a ser um encorajador para a glória de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por essa manhã de ensino, onde aprendemos aqui com o teu filho Barnabé, o filho da consolação, o encorajador, aquele que exortava. Senhor Deus, um homem quebrantado de coração, que foi capaz de vender o que tinha para ajudar a comunidade, ajudar o ministério apostólico, ajudar a igreja do Senhor. Que assim, Pai, nós possamos aprender a encorajar também os outros, Pai, a não sermos pessimistas, a não matarmos o sonho das pessoas, ó Pai, muito pelo contrário, mas motivarmos, ajudarmos, estendermos as mãos, meu Pai, e contribuirmos para o crescimento espiritual, para o crescimento de prosperidade da vida de cada um daqueles que estão ao nosso redor. Que nós possamos encorajar aqueles que estão pregando a palavra, estão trabalhando no reino de Deus, assim como foi esse homem, Pai, José, também chamado de Barnabé, foi capaz de vender tudo que tinha para não haver necessidade na igreja e para que os apóstolos pudessem pregar o evangelho. Tira de nós, Pai, hoje toda mesquinharia, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos ser prósperos, ser abençoados e abençoar pessoas, porque, ó Deus, pessimistas e pessoas maledicentes nós já temos aos montes ao nosso redor. Não queremos gente assim e nem queremos ser assim, Pai. Precisamos ajudar, precisamos motivar, precisamos encorajar os mais novos, aqueles que estão chegando na fé, os adolescentes, os jovens, meu Pai, aqueles que estão perto de desistir, quem sabe até perto de suicidar. Meu Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser boca de Deus, ser as tuas mãos aqui, meu Pai, nessa terra, a ajudar, estender a mão, a abençoar, fortalecer a vida daqueles que estão mais fracos, meu Pai. Que nós sejamos encorajadores no nome de Jesus. Tira de nós todo o pessimismo, Pai, todo o olhar para as resistências. Em nome de Jesus, nós vamos olhar para as possibilidades, vamos proclamar isso, profetizar e orar pelas pessoas que estão precisando disso, meu Pai. Assim nós oramos, te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Que palavra abençoada para você poder compartilhar com seus amigos, irmãos e familiares. Encoraje-os com a palavra. Esse é o nosso desafio, tá bom? Todos os dias, 6 horas da manhã, Pastor Clodoaldo aqui nas devocionais dos personagens bíblicos. Quero que você se inscreva aí nos nossos canais, por favor. Faça um comentário, dá uma força para o canal para que mais pessoas ouçam a palavra do Senhor. Tá bom,
meus irmãos, um grande abraço para você. Até amanhã. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos aquele lindo e maravilhoso dia na paz do Senhor Jesus.